A China é uma potência mundial que vem crescendo exponencialmente. Nas últimas 3 décadas, a China passou por grandes mudanças, deixando de ser uma sociedade rural e agrícola para se tornar uma sociedade urbana e industrializada. Além disso, passou de uma economia controlada pelo governo para uma economia baseada no mercado. Essas transformações resultaram em um crescimento econômico notável e na redução significativa da taxa de pobreza de mais de 65% para menos de 10%, fazendo com que cerca de 500 milhões de pessoas saíssem da situação de pobreza. O crescimento do PIB foi em média de 10% ao ano. A China é atualmente o maior exportador e fabricante do mundo e a segunda maior economia, apenas atrás dos Estados Unidos. Esse rápido crescimento tem sido acompanhado por muitas outras conquistas. Por exemplo, 2 dos 10 melhores bancos do mundo agora são chineses. 61 empresas chinesas estão na lista Global Fortune 500. E a China tem a segunda maior rede rodoviária, as 3 pontes marítimas mais longas do mundo e 6 dos 10 maiores portos de containers do mundo. Seja no campo econômico ou militar, a China vem se destacando cada vez mais no cenário global. Mas como a China chegou a essa posição de poder? Neste documentário, vamos explorar a história da ascensão da China e examinar os fatores que contribuíram para o seu sucesso, além do impacto nacional e internacional causado por esse crescimento. A fundação da República Popular da China, em 1949, foi um marco importante na história do país. A partir daí, o Partido Comunista Chinês começou a implementar uma série de políticas e reformas para transformar a sociedade chinesa. A política de Mao Tse-tung e a Revolução Cultural tiveram um papel importante na formação da identidade chinesa e na consolidação do poder do partido. No entanto, a economia chinesa não avançou muito durante esse período. Foi somente após a morte de Mao Tse-tung e a ascensão de Deng Xiaoping que a China começou a se abrir para o mundo. Em 1978, Deng Xiaoping lançou um programa de reforma econômica que incentivou o investimento estrangeiro, a privatização de empresas estatais e a criação de zonas econômicas especiais. Essas reformas foram cruciais para o desenvolvimento da economia chinesa e deram início a um período de rápido crescimento. A transformação econômica da China após as reformas de Deng Xiaoping foi impressionante. Nos anos 80 e 90, a economia chinesa cresceu em uma média de 10% ao ano. O surgimento de empresas estatais e privadas chinesas foram um dos fatores chaves desse crescimento. As empresas estatais chinesas são grandes conglomerados que têm uma participação significativa na economia do país. Essas empresas são responsáveis por uma grande parte da produção industrial e de energia do país, bem como dos setores de telecomunicações e finanças. Por outro lado, as empresas privadas chinesas são muito dinâmicas e têm crescido em um ritmo acelerado nas últimas décadas. Alguns exemplos de empresas chinesas bem-sucedidas são a Huawei, a Xiaomi e a Alibaba. Essas zonas oferecem incentivos fiscais e regulatórios para empresas que investem na região. O resultado foi uma grande atração de capital estrangeiro e um aumento significativo das exportações chinesas. Em 2001, a China se juntou à Organização Mundial do Comércio, OMC. Essa adesão abriu ainda mais as portas do comércio internacional para a China. A partir daí, as exportações chinesas aumentaram rapidamente e o país se tornou um dos principais exportadores do mundo. A globalização teve um impacto significativo na economia chinesa. Através da participação em cadeias globais de suprimentos, a China se tornou um dos principais fabricantes de produtos eletrônicos, têxteis, brinquedos e muitos outros itens. Além disso, a globalização também permitiu que as empresas estrangeiras estabelecessem operações na China, aproveitando a mão de obra barata e os incentivos fiscais. Com o aumento das exportações, a China acumulou grandes reservas em moeda estrangeira, o que permitiu que o país investisse em outras economias em desenvolvimento e ampliasse a sua influência global. A China também começou a exercer um papel mais ativo em organizações internacionais, como a ONU, o FMI e o Banco Mundial. Nos últimos anos, a economia chinesa tem continuado a crescer em um ritmo acelerado, apesar dos desafios econômicos e políticos. Em 2010, a China ultrapassou o Japão e se tornou a segunda maior economia do mundo em termos de PIB. Desde então, a economia chinesa tem crescido a uma taxa média anual de cerca de 6,5%, apesar de desacelerações temporárias. De acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial, em 2020, o PIB nominal da China foi de cerca de 14,7 trilhões de dólares, o que a tornou a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. No mesmo ano, o PIB nominal dos Estados Unidos foi cerca de 20,9 trilhões de dólares.
No entanto, quando olhamos para a taxa de crescimento do PIB nos últimos anos, a China superou os Estados Unidos e outros países. Em 2019, por exemplo, a China teve um crescimento do PIB de 6,1%, enquanto os Estados Unidos tiveram um crescimento de 2,2%. No mesmo ano, o Brasil teve um crescimento do PIB de apenas 1,1%. Nos últimos anos, a China tem investido fortemente em infraestrutura e inovação tecnológica. O país tem construído redes de transporte como ferrovias de alta velocidade e rodovias que conectam diferentes partes do país. A iniciativa Belt and Road, que é um plano de investimentos em infraestrutura em diferentes países, também tem impulsionado a economia chinesa. A China também tem se destacado na área de tecnologia. Empresas como a Huawei e a Xiaomi têm competido com gigantes internacionais como a Apple e a Samsung. A China tem investido em tecnologias de ponta como inteligência artificial, 5G e robótica, que podem ser aplicadas em diferentes setores da economia. O crescimento econômico da China teve um impacto significativo no país e no mundo. A população chinesa, que era predominantemente rural e pobre na década de 1950, agora é majoritariamente urbana e a classe média tem crescido rapidamente. Isso levou a uma melhoria geral no padrão de vida da população chinesa. No entanto, a ascensão da China também gerou preocupações e desafios. A rápida urbanização e industrialização levaram a problemas ambientais, como a poluição de ar e da água. Além disso, o crescimento econômico tem sido desigual, com grandes desigualdades na distribuição de renda e oportunidades. Internacionalmente, a ascensão da China tem gerado preocupações em relação a questões como direitos humanos, propriedade intelectual e competição comercial. A China tem sido criticada por seu histórico em relação aos direitos humanos, incluindo a supressão de dissidentes políticos e minorias étnicas, bem como a censura na internet. A China também tem sido acusada de práticas comerciais desleais, como a manipulação de sua moeda e a violação de patentes. Isso levou a tensões comerciais com os Estados Unidos e outros países, incluindo tarifas e sanções. À medida que a China continua a crescer, a questão que surge é: qual é o futuro da China? É difícil prever com certeza, mas alguns especialistas sugerem que a China pode se tornar a maior economia do mundo nas próximas décadas. No entanto, a China também enfrenta desafios significativos, como o envelhecimento da população, a desigualdade econômica e a dependência em combustíveis fósseis. Para lidar com esses desafios, o governo chinês lançou uma série de programas e iniciativas como o Made in China 2025, que visa tornar a China líder em tecnologia avançada e a construção de uma sociedade moderadamente próspera até 2035. Além disso, a China tem investido em fontes de energia renovável, como a energia solar e eólica, e em tecnologias limpas, como carros elétricos. A China também tem se envolvido em negociações globais para combater a mudança climática, com a meta de atingir a neutralidade de carbono até 2060. A ascensão da China ao poder foi resultado de um conjunto de fatores, incluindo políticas econômicas, abertura para o comércio global, investimentos em infraestrutura e inovação tecnológica. A China se tornou uma superpotência mundial que exerce influência em diversos setores, incluindo o comércio, tecnologia e política internacional. O impacto da China na economia global é significativo, já que o país é um grande produtor e exportador de bens. Além disso, a China tem investido em outras economias em desenvolvimento, o que tem aumentado sua influência global. No entanto, o rápido crescimento também gerou desafios e preocupações, como desigualdades internas e tensões comerciais internacionais. É importante compreender a história da ascensão da China e seus fatores de sucesso, bem como seus impactos nacionais e internacionais, para entender o seu papel na economia e na política global. A China continuará sendo um importante ator global e a sua ascensão terá implicações significativas para o mundo nos próximos anos. É fundamental que o mundo encontre maneiras de colaborar com a China para enfrentar os desafios globais e garantir um futuro sustentável para todos.